E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo mais uma unboxing aqui de projetor no canal. Esse aqui é o projetor mais caro que a gente já trouxe até hoje. É um projetor da Xiaomi, modelo Mi Smart Compactor Projector. É um projetor que eu tô bem curioso para testar, né? A gente até já testou outros projetores da marca, mas como esse aqui é um projetor bem mais caro, a princípio eu tô bem ansioso para ver se ele vai se sair. Talvez, quem sabe, o melhor projetor que a gente já testou. Então tô bem ansioso pra gente tirar esse projetor da caixa, também conseguir testar ele aqui no canal. Então aqui a gente já está com a caixa desse projetor. Como a gente pode ver, é um projetor que parece ser bem compacto, mas ao mesmo tempo a caixa é bem pesada, né? Essa foi a primeira sensação que eu tive quando eu já peguei ele pela primeira vez. Até vou aproximar para vocês verem um pouco melhor aqui do projetor na caixa. A gente tem algumas informações aqui na lateral que eu acho legal comentar para vocês. A primeira é que é um projetor Full HD, ele tem autofoco, tem comandos de voz e aqui também fala que ele consegue fazer projeções acima de 120 polegadas, então um projetor compacto que consegue imagens bem grandes. Acho que algumas coisas legais que a gente pode comentar desse projetor também é que ele tem 500 ANSI-lumens, então a princípio, se tiver alguma luminosidade no ambiente, eu acredito que esse projetor ainda vai conseguir contornar essa situação, então você vai conseguir boas projeções com ele. E ele é um projetor que tem sistema operacional Android TV, que é o mesmo sistema que várias televisões utilizam, então estou bem ansioso também para testar o sistema. Também é um projetor que tem tecnologias como HDR10 e Bluetooth, então é um projetor bem completo, né? Ele tem até um custo um pouco elevado, até vocês podem conferir o preço aqui na descrição, vou deixar o link da loja onde a gente comprou esse projetor. Mas vamos pro que interessa, vamos abrir ele aqui. Primeiro vamos tirar o lacre aqui, que aí a gente já consegue ver melhor esse projetor, né? Tô bem ansioso, como eu já falei para vocês. Primeiro aqui, muito fora do padrão, a gente tem um manual que é gigantesco para esse projetor. Na verdade, normalmente é algumas páginas que tem, mas aqui a gente tem um manual bem grande e que a princípio está em vários idiomas também, né? Porque é um produto global, né? É importante frisar que existe uma versão chinesa desse projetor e existe uma versão global. O link da descrição já vai ser da versão global, que tem suporte ao idioma português. Então aqui, acho que até dá para mostrar para vocês, ó. O manual é bem grande, bem detalhado. Tem bastante imagens também de tudo que tem que ser feito, tudo que pode ser configurado. Fala um pouco ali, eu vi do autofoco, de alguns suportes que ele tem. Então, bastante coisa. Aqui tem um outro manual aqui, até falando, acho que tá falando aqui de aviso de garantia, então, né, se precisar da garantia do projetor. Vamos ver o que mais a gente encontra aqui. A gente tem aqui uma caixa de acessórios que já acompanham ele. Vamos dar uma olhadinha melhor no que acompanha aqui. Logo de cara a gente tem o controle remoto. Deixa eu até tirar aqui para a gente conseguir ver um pouco melhor. Esse aqui que é um controle remoto. Parece bastante com o Mi TV Stick ou o Mi Box da Xiaomi, né? Tem os principais botões aqui para a gente fazer a navegação no sistema Android. Tem também o botão do Google Assistência, então a gente pode dar um comando de voz aqui pelo controle remoto. Tem um botão do Netflix, talvez tenha faltado um botãozinho aqui do YouTube, mas vamos ver o que mais a gente encontra aqui. Aqui a gente tem a fonte desse projetor. É uma fonte no modelo europeu, né? Você pode escolher, então recomendo vocês pegarem o modelo EU, que cabe perfeitamente nas nossas tomadas, né? Esse aqui que é uma fonte até bem grande. Vamos colocar aqui do lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Então agora a gente pode ir direto lá pra gente dar uma olhadinha no projetor. Tô bem ansioso, como eu falei pra vocês. Então agora vamos tirar o projetor aqui da caixa, pra gente já conseguir dar uma olhadinha nele. Tem essas proteções, ele veio bem protegido. Aqui tem que tirar essa embalagem. E aqui a gente já encontra o projetor. E olha só, pessoal, ele é bem compacto para um projetor que promete ser Full HD, suporte a conteúdos 4K, tem 500 ANSI-lumens, né? ANSI-lumens até a gente pode achar que é pouco se a gente comparar alguns projetores que a gente já comentou aqui no canal, 6.000 lumens, 7.000 lumens, só que aqui são ANSI-lumens, que é, na verdade, a iluminação real dele, né? A princípio ele tem mais lumens que um VP6, né? Que a gente comenta bastante aqui no canal, pelo menos ele promete ter um brilho maior que o VP6, até vou aproximar aqui para vocês conseguirem dar uma olhadinha. Ele é bem compacto, né? Ele não tem aqueles botões para a gente poder controlar o projetor diretamente aqui pelo projetor. A gente só tem um botão Power aqui em cima. Na frente a gente só tem a lente. E como aqui a gente tem um autofoco, né? Então é tudo digital, a gente não tem nenhum botão
para fazer o foco, né? Não tem nem aquela rodinha tradicional dos projetores, trapézio também é tudo digital. Então ele tem esse design aqui que não tem muitos botões. E falando de foco, acho que uma coisa que é legal mostrar é que ele tem um sensor aqui na parte da frente que é o responsável por ele conseguir fazer esse autofoco, né? Então é como se fosse uma câmera que consegue medir, né, e fazer os ajustes de foco automaticamente para você, o que é bem legal. Aqui nas laterais eu acredito que seja a saída de som, eu só não consigo ver direito, mas a princípio é as saídas de som. E a princípio aqui na parte de trás a gente tem a saída do calor do projetor. No caso a gente tem o sistema de resfriamento do projetor, que é algo que promete ser interessante nesse modelo, porque promete não esquentar e ele também promete ser totalmente selado internamente para não deixar as sujeiras entrarem aqui dentro do projetor. A gente vai ter que ver se realmente ele consegue cumprir isso e não deixar nenhuma poeirinha entrar aqui dentro, né, e atrapalhar a projeção. Mas aqui embaixo também eu acho que é legal a gente mostrar. A gente tem a entrada de energia, a gente tem a entrada aqui do P2, né? Então pode ser conectado numa caixinha de som ou algum outro dispositivo. A gente tem um USB e um HDMI, né, para você conectar algum dispositivo como um videogame, um computador. Então as principais conexões a gente tem aqui, né? Não é o projetor com mais conexões que a gente já testou, né? A gente já testou projetores com até 3 HDMIs, por exemplo. Mas como ele tem um sistema operacional que promete ter uma boa qualidade, né? Acredito que a maioria das pessoas vai acabar se satisfazendo com essa uma conexão aqui, porque não vai precisar conectar, por exemplo, um Fire TV, um Chromecast para dar sistema para o seu projetor, porque ele já tem esse Android TV embutido. Algo que eu acho legal mostrar também é que ele já tem aqui embaixo o suporte para o tripé, então você consegue colocar ele em cima de um tripé de câmera, por exemplo, ou você consegue pendurar ele no teto com bastante facilidade. Então, como a gente pode ver aqui, é um projetor que é bem compacto, né? Embora ele não seja o projetor mais leve, mas se você quiser levar ele, transportar, a princípio vai ser bem fácil também. Acho legal mostrar que ele também tem esse acabamento, ó, eu acredito que vocês já viram, mas ele tem um acabamento bem legal aqui, que é como se fosse um tecido aqui na parte da frente, que dá um ar bem legal para ele. Então a gente tem que testar, porque eu estou bem ansioso. A princípio esse projetor tem tudo para ser o melhor projetor que a gente já testou aqui no canal, até porque é um modelo bem mais caro, né, do que o VP6, por exemplo, que é esse projetor que está aqui atrás, que hoje é um dos projetores que a gente mais costuma comentar, mais costuma recomendar aqui no canal, e esse aqui tem um preço bem mais elevado e tem algumas especificações que prometem, né, ser bem interessantes. A gente vai ter que testar sistema operacional, como é que funciona o autofoco, se as imagens realmente são melhores como promete também, que aqui promete ter uma projeção ainda mais bonita. Até tem o DLP, então é bem interessante também, que é uma tecnologia que, por exemplo, esses projetores um pouco mais baratos não tem. Então estou bem ansioso. Agora a gente vai testar esse projetor aqui no canal durante algumas horas e depois disso a gente vai trazer um vídeo de primeiras impressões que a gente vai deixar aqui na descrição, falando o que a gente achou testando ele, né, como é que foi, como é que ele se comportou, se realmente é uma opção interessante. E a gente também pretende trazer outros vídeos. Se vocês querem algum vídeo específico desse projetor, coloca pra gente aqui no campo de comentários o que você quer ver no canal, o que você tá achando, se você tem alguma dúvida sobre esse projetor, que a gente vai estar respondendo, vai trazer outros vídeos aqui pro canal também. Lembrando que o link para você dar uma olhadinha no preço, né, da loja onde a gente comprou vai estar na descrição. Se a gente achar algum cupom de desconto, a gente vai deixar na descrição também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nossos próximos conteúdos de projetor aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima!